Bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento, hoje para falar sobre advocacia em fraudes bancárias, um tema extremamente quente da advocacia bancária e hoje com a participação mais do que especial de 3 advogadas bancárias diferenciadas, doutora Camila, doutora Gabriela e doutora Roselane. Vocês vão ver que o conteúdo hoje aqui vai ser diferenciado e vão perceber que a atuação em fraudes bancárias é a bola da vez da advocacia bancária. E você que está chegando aqui, compartilhe a live com seu amigo, com sua amiga que quer saber sobre assunto de fraude bancária. E aquele advogado também que não sabe o que fazer, está no início de carreira e quer aprender um pouco mais sobre fraude bancária, convida ele para estar conosco aqui hoje. Deixa eu ver se nossos convidados de hoje já chegaram por aqui para a gente convidá-las para entrar. E aí, estou vendo aqui Denis, juizado especial, seja muito bem-vindo. Doutora Simone, doutora Aline, estou vendo a doutora Camila também já está aqui, doutora para entrar. Olá, doutora, tudo bem? Tudo Seja bem, bem-vinda. doutora? Tudo bem. Prazer enorme estar com o senhor essa noite. Prazer é todo meu e eu agradeço muito, né, a participação conosco aqui hoje, a disponibilidade. Eu tenho certeza que vai agregar muito para todos que participarem conosco aqui hoje. E o assunto de fraudes bancárias, né, é muito quente nesse momento. Exatamente. A doutora Camila está entrando. Boa noite, doutora Camila. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Boa noite, doutor. É uma honra estar aqui. A honra é toda minha ter vocês aqui conosco. A doutora Gabriela também aqui. Perfeito, convidando para a gente completar nosso time e falar desse assunto tão importante desse momento, né? Milhares de pessoas estão sendo vítimas de fraude no Brasil. Boa noite, doutora Gabriela, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, obrigada. É um prazer ter as 3 aqui, eu falo que é um time diferenciado, e as 3 que têm atuado bastante em fraudes bancárias, né? Um assunto muito importante. PIX, nós temos falsos empréstimos, nós temos falsa portabilidade, e assim vai, né? O número de fraudes dos criativos das fraudes bancárias não para. Então, todo dia surge uma modalidade nova, e este assunto a gente trouxe porque realmente é um assunto que todos os dias está no judiciário e tem espaço não só para recuperar o dinheiro lesado, mas também para reparações extrapatrimoniais. Então, é um nicho muito bom da advocacia bancária, que a gente precisa trabalhar e conscientizar as advogadas e advogados. E o que é interessante, além disso, você presta um serviço social muito bom, porque você está evitando uma pessoa de um prejuízo, às vezes aquele prejuízo que seria o sustento dela, da família dela, e você está ajudando a recuperar esse dinheiro de volta. E aí, para a gente iniciar, eu vou passar, né, para cada uma se apresentar, falar o estado de onde é, porque o time da advocacia bancária diferenciada está no Brasil todo. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Então quem está do meu lado aqui, doutora Roselane, se apresente para o pessoal, doutora. Certo. Doutora, eu sou Roselane Portal, do Rio Grande do Sul, né? Mais do litoral. E agora trabalhando na área do direito bancário. Que bacana. Doutora Camila, por favor. Boa noite. Eu falo de Florianópolis, né, Santa Catarina, e agora também atuando no direito bancário, né, em todo o país, por ser 100% digital, né, uma facilidade que temos, né, e é isso aí. O curso do doutor foi um divisor de águas para mim, na verdade, e é Obrigado, isso. doutora Camila. Doutora Gabriela. Boa noite a todos, eu sou a doutora Gabriela Bracini, sou advogada criminalista, trabalho também na parte bancária e de recuperação de contas de Instagram, Facebook, TikTok, contas desativadas, hackeadas, suspensas, bloqueadas, enfim. Atuo aqui, sou de Maringá, na verdade, mas tendo em vista o juízo digital de todos os processos, inclusive o criminalista, a gente consegue atuar aí no Brasil todo. E a parte bancária vem também com esse juízo digital que nos proporciona, né? Poder estar ajudando essa galera aí do Brasil todo. E curiosamente, né, eu não tinha parado para prestar atenção. Nós temos os 3 estados da região sul do país, Verdade. né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Não foi planejado isso, tá, gente? Mas curiosamente fechou a região sul aqui hoje, né? E eu sou de Mato Grosso do Sul, para quem não me conhece, né, eu sou Homero Medeiros. E quem me segue, já é seguidor e não segue a doutora Roselane, doutora Camila, doutora Gabriela, passa a seguir aqui em cima, ó, só clicar e não sai.
E antes de a gente entrar no assunto, eu quero convidar vocês, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, nós teremos um evento de advocacia em fraude Pix. Nós vamos falar um pouco sobre fraude Pix aqui, mas nesses 3 dias será um curso totalmente gratuito, com material, e vocês vão ter muita surpresa com o material, porque não vai ser só modelo de petição, vai ser modelo de notificação e conteúdo teórico completo para você já sair advogando em fraude Pix. O curso é totalmente gratuito, basta se inscrever pelo link que está na minha bio. Bom, pessoal? Então, para a gente aquecer e falar um pouquinho desse mundo, né, das fraudes bancárias, e a doutora Gabriela já tocou nesse assunto, eu acho que antes de falar da fraude, é importante falar da advocacia digital, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. A fraude bancária, normalmente, ela deriva de redes sociais. Esse é um grande ponto dos estelionatários para se fazer. Ou rede social, ou aplicativos de mensagem, né, WhatsApp, Telegram, todos esses aplicativos são utilizados. E também por meio, né, de notificações via SMS ou e-mail. Então, o mundo digital está extremamente conectado com as fraudes bancárias. E aí o advogado, a advogada que quer atuar na fraude bancária, precisa se conectar também com a advocacia digital. Para você acessar esse cliente, é muito importante você estar no mundo digital. E eu vejo, né, a doutora Camila tem feito muito isso, a doutora Gabriela também tem feito muito isso, e a doutora Roselane também tem investido, a gente até conversa nas salas de dúvidas, a importância deste marketing jurídico, não só o pago, mas o gratuito também, que é o orgânico que a gente chama nas redes sociais, a importância disso na prospecção de clientes de vítimas de fraude bancária. E aí queria que cada uma falasse um pouquinho como é que faz, se faz campanha pública, se faz só Reels, se faz patrocinado, se não faz. Eu acho que é importante para abrir a mente, né, do público que está participando da nossa live. Vamos pela ordem aqui, doutor Roselane, e aí faz. Tá. Bom, eu não tinha muita fé no Instagram, né, professor? Eu era totalmente antissocial, tá? E aí veio a pandemia e eu comecei a mudar a visão. E hoje, por incrível que pareça, 90% dos meus clientes estão da rede social. Até como as colegas falaram, a gente não trabalha só no nosso estado, mas no Brasil todo, né? E nos possibilita trabalhar com outros estados. Com função da 100% digital que veio com a pandemia, também, né? A gente consegue hoje abranger o maior número de fraudes, que infelizmente são inúmeras, cada dia mais crescendo no nosso país. Infelizmente, né? E esse ponto que você tocou, doutora Roselane, é importante, né? Não acreditar nas redes sociais, né? E depois que a gente entra, a gente vê, meu Deus, por que eu demorei a fazer isso, né? É impressionante como muda o cenário, a né? Minha vida e a doutora Camila, eu vi que ela... né? Minha vida mudou 100%. Depois que eu comecei a fazer o curso, e aí tem algumas informações de como a gente faz para trabalhar isso, porque não é simplesmente postar na internet, né? Ah, vou postar um conteúdo. Então tem todo um cuidado que a gente precisa ter para poder captar esse cliente, como a gente disse, né? E aí o curso me facilitou. Eu acho que cortou. Tá. E o curso me facilitou então poder trabalhar mais essa área digital que era totalmente afastada. Sim. Doutora Camila, eu vejo que você também produz bastante conteúdo, principalmente, né, quando a gente fala de fraude Pix ali, tem produzido constantemente. Fala dessa prospecção digital que você tem feito, né, para o pessoal. Sim, foi uma mudança completamente na minha carreira. Eu mudei completamente para esse rumo do digital mesmo. Tô investindo mesmo, né, nos Reels e esses tipos de mensagens. Acho que está sendo bem importante. Como a doutora disse abaixo, é muito importante mesmo o cuidado do que você fala para os clientes. Porém, o Instagram tem ajudado muito, é impressionante. Como ela disse, 90% dos meus clientes também são pelo Instagram, pela rede social. Eu tenho utilizado também o Google Ads, também ele vem me ajudando. Eu estou com uma campanha inicial também, isso também vem prosperando. Eu acho que os colegas também utilizam, né? Com certeza. Mas eu lembro do professor falando na aula muito que isso seria muito importante. O marketing jurídico
é a inovação na advocacia. Eu acho que isso mudou completamente mesmo e a gente tem que aceitar E e não tem viver como, isso né? mesmo. É impressionante como. E eu tinha essa resistência, até é engraçado falar isso, né? E dou aula virtual, mas eu tinha resistência a entrar no mundo de aulas virtuais e tudo, né? Mas a pandemia pegou a gente e empurrou, né? É como se estivesse na beirada ali, do precipício e jogou. Falando, meu amigo, ou você pula de ponta nisso, ou você está fora do mercado, né? Então você precisa ter esse empurrão, às vezes, para isso. A doutora Gabriela já tem mais engajamento de rede social. Eu falo assim, eu queria ter, né, essa facilidade de expressar conteúdos. A produção de Reels é muito importante, porque o alcance é gigantesco. É muito grande, Verdade. muito grande. Então, às vezes, você consegue viralizar um vídeo e isso atrai cliente de uma forma lúdica. A gente até tem um aluno também, o Leonardo, ele faz um trabalho fantástico na rede social vizinha, que, assim, alcançou uma visualização absurda na Fraude Pix. Absurda, absurda mesmo. Então, esse é um assunto muito importante. E a doutora Gabriela também consegue conciliar. E eu gostaria, doutora Gabriela, acho que é interessante, porque o seu perfil você consegue fazer algo que é muito bacana, que é falar de direito e conciliar um perfil pessoal profissional. Você consegue fazer as duas coisas. Eu tenho essa dificuldade. E isso humaniza muito o perfil, atrai muito mais a pessoa a visualizar seus stories, seu dia a dia. Fala um pouquinho sobre isso, acho que é bacana o pessoal também conhecer esse outro lado. Professor, totalmente. Desde o início, a minha intenção nunca foi criar um perfil para o escritório dividindo do meu pessoal, porque eu penso da seguinte forma: hoje em dia, eu particularmente, muito embora tenha vários colegas advogados, não sigo perfil de escritório. Eu acho que eu sigo um perfil de escritório, que é de uma amiga minha que eu fazia estágio com ela, mas não sigo mais nenhum outro. Justamente por isso que o senhor falou. A humanização. Hoje, o seu cliente, ele quer saber quem é sua advogada, quem é seu advogado, o que ele faz. Ele treina, ele vai para o shopping, o que ele come, quais são as festas que ele frequenta. Ele quer esse contato, tentar um contato mais próximo para o cliente. E isso gera um elo de confiança entre eles. Você conversar com um escritório, né? Você tá lá num perfil de um escritório, aí tá lá, a especialidade. Bancário, civil, entre outras. É difícil você saber quem que tá te respondendo. É uma mulher, é um homem? Ela é loira, ela é morena? Quem que é? Entendeu? Então, eu acho que no digital, muito embora tenha trazido várias qualidades para nós, né? Tem esse problema ainda de páginas de escritório que eu não vejo muito sentido nisso. Por quê? Primeiramente, engajamento, você vai criar uma página do zero, você não vai ter seguidor nenhum e, consequentemente, não vai ter credibilidade nenhuma. Hoje, número é credibilidade. Você tem número de seguidores? Nossa, essa pessoa ela é importante de alguma forma. Vou querer explorar o perfil dela para saber, né, o que ela faz. Hoje em dia, eu sigo muito advogadas mulheres, inclusive, principalmente da parte criminal. Advogadas aí com 100 mil, 200 mil seguidores. E você, me interessa muito ver o que essa pessoa posta, qual que é a área atuante, tribunal do júri, violência doméstica, é o quê? Eu passo, consequentemente, a seguir e consumir o conteúdo dessas pessoas. Agora, se aparece um Reels de um escritório, dificilmente eu vou parar para assistir e mais dificilmente ainda eu vou seguir esse perfil, porque não é nada humanizado. Hoje o digital veio justamente para você ver o outro lado, né? Com toda essa distância da pandemia, a gente conseguir ver uma pessoa atrás da tela, eu acho que é fundamental no mundo que a gente vive hoje, que é o digital, e o Instagram ele nos proporciona isso. E sobre o Reels, que o senhor falou, inclusive, é uma plataforma que o Instagram criou, que é de excelente, né? Que a gente consegue criar vários conteúdos com o Reels e dar um alcance muito maior do que uma foto, né? Então, produzir conteúdo hoje com o Reels atrai muito, justamente pela voz, a gente consegue falar. Então, começando com um merchan bacana no início do Reels, atrai na hora o cliente vai falar, com a primeira frase, ele vai determinar se ele vai continuar no seu perfil ou se ele vai sair. Então, o Reels, ele consegue te proporcionar. Às vezes, uma foto é difícil, né? Ou você coloca uma legenda de caixa alta, muito impactante para o cliente abrir e ver a sua legenda, mas ainda assim o Reels, ele consegue atrair muito mais pelo alcance, né? A foto, ele vai aparecer para os seus seguidores, alguns, né? Poucos, na verdade. O Story para menos ainda e o Reels te consegue possibilitar aí um alcance fora, né, do seu nicho de pessoas que te seguem aí. Então, é muito legal. Então, fora de perfil de escritório, iniciantes aí que estão na live, esquece isso. Quem está se formando na OAB, gente, não cria perfil de escritório
Isso não traz confiança para o cliente, você não vai ser um profissional melhor ou pior porque você tem uma página de perfil de escritório. Eu acredito, inclusive, que isso vai afastar os seus futuros e eventuais clientes aí. Fica uma dica. Eu acho que é importante essa fala, porque assim, a gente tem muita dificuldade. A gente vai falar de fraude bancária aqui hoje, mas não adianta nada ter um cabedal gigantesco de conteúdo jurídico e não ter cliente. Essa que é a grande verdade, né? E a gente tem que saber que hoje uma grande porta é a internet. E quando a doutora Gabriela colocou isso, né, e a doutora Roselane também tem investido bastante, a doutora acho que faz Ads também, não faz, doutora Roselane? Acho que você faz campanha no Google Ads, não faz? Sim, faço. Faz no Ads. Então, quando a gente fala dessa questão de ter um Instagram ou outra rede social sua, pessoal, e as pessoas querem fazer do escritório, é que a gente esquece que dentro da área bancária, isso é muito forte. Todos os seus familiares são potenciais clientes seus. Primeiro ponto. Exato. Todos os seus seguidores são potenciais clientes seus. Porque fala para mim, qual seguidor seu hoje que não tem relação bancária? É praticamente impossível você achar um ser humano que tenha mais de 18 anos, não vou nem fazer o corte para lá, mais de 18 anos que não tem um vínculo com o banco. Exato. Nem que seja uma conta estudantil, né, da universidade, aquela conta universitária. Ele tem relação bancária. Então, ele é um potencial cliente seu. Então, se você produz conteúdos ali, né, a doutora Camila fala muito de fraude Pix, a doutora Roselane também, a doutora Gabriela fala de recuperação de contas e de fraude Pix. Peraí, essa pessoa às vezes não foi vítima, mas ela conhece alguém e ouviu você falando. Olha, eu vi uma pessoa que falou super bem e me explicou como eu faço. Então ela vai lembrar de você. A sua autoridade vai crescendo à medida que as pessoas vão te indicando. Mesmo que ela não te contrate inicialmente, ela é um potencial cliente seu no futuro. Então você precisa estar constantemente produzindo conteúdo na rede social para as pessoas lembrarem que você faz advocacia nesta área específica. Então é importante você alimentar ali, trazer novos seguidores por meio do Reels ou dos patrocinados, mas também ter aquela página que sustente aquele cliente lá dentro. Aquele potencial cliente. Olha, opa, interessante o que ela fala aqui. E aí tem um detalhe importante. Por quê? Eu, Homero, produzo conteúdo para advogados e advogados. Mas, por exemplo, né, todas vocês produzem conteúdo para clientes e não para advogados. Isso é um diferencial gigantesco. A linguagem que tem que ser abordada, porque aí isso é um grande erro que eu vejo nas páginas de escritório. Viu, doutora Gabriela, você falando sobre isso? E aí, o que é importante? Eu queria falar isso. A página de escritório, às vezes a pessoa contrata uma empresa especializada em fazer conteúdos jurídicos. Só que esse conteúdo jurídico não atrai nunca aquele leigo. O que ele vai saber do repetitivo 958 do STJ? Ele não quer saber disso. O que a súmula tal fala? Ele não quer saber disso. Ele quer saber como é que funciona. Peraí, eu fui vítima de fraude, o que eu tenho que fazer agora? E se eu fui vítima de fraude, fiz isso, eu tenho chance de recuperar meu dinheiro? É isso que ele quer saber. Né? O golpe da falsa portabilidade, né? Então, a falsa portabilidade. É isso que ele quer saber. Ele não quer saber se o STJ julgar A, o Tribunal de Justiça também. Ele quer saber se ele vai ter direito a resolver o direito dele. Então, ele tem que ter essa noção de que o conteúdo produzido é para o cliente. Isso é um perfil importante de se definir, né? Qual é a sua persona que os produtores, né, de conteúdos falam. Então você tem que definir isso. E aí resolver da sua produção de conteúdo numa linguagem mais fácil. E aí você vai conseguindo conquistar cliente cada vez mais. E um vai virando boca a boca. E aí na fraude bancária, eu queria que vocês contassem a experiência de vocês. O que esse cliente bancário? Chegou às vezes alguém de fraude Pix. Mas você tem que saber explorar, e no sentido de explorar é no sentido bom da palavra, né? É mostrar o seu portfólio de trabalho, falar, olha, eu faço também revisional, você tem outros produtos bancários? Vamos analisar. Então, o Pix, que está no momento, né, está no auge, né, de fraude, é a porta de entrada para o seu escritório. Né? E é importante falar sobre isso e outras fraudes. Por exemplo, a doutora Camila faz muito assunto, né, de fraude Pix. A doutora Roselane tinha me falado que ela faz também falsa portabilidade, né, e empréstimos, né? Exato. Então, isso é a porta de entrada para revisionais, porque a pessoa pode ter contratos bancários. E é importante. E aí, por exemplo, a doutora Gabriela, ela combina dois conteúdos. Ela fala também de recuperação de contas. Às vezes, se a pessoa entra no seu escritório por essa porta, mas ela pode sair pelo direito bancário. Então, a gente precisa saber pegar essas oportunidades e colocar dentro do escritório. E a gente precisa falar muito sobre isso. Ontem a gente estava numa sala de dúvidas nossa, e aí um aluno comentando justamente sobre isso. Ele era do criminal, olha que interessante.
ele era do criminal, e ele migrou para o bancário, porque viu uma oportunidade boa na advocacia, e ele tem mais de 3 mil ações já tramitando desde essa migração dele, ele tem pouco tempo de migração. E aí, detalhe, ele era advogado criminalista. O que ele fez? Ele apresentou o serviço dele para os ex-clientes dele, que são também consumidores bancários. Então, dentro da sua própria carteira de outro nicho, também pode ser o potencial, né? Aí você vê o remarketing em cima daquela ação que você trabalhava. A doutora Gabriela, que faz um misto, o cliente criminal dela pode virar um cliente de fraude Pix, né? E assim sucessivamente. Então é muito importante esse trabalho de prospecção que a gente faz. E aí depois entrar no conteúdo jurídico que a gente precisa, né, debater sobre esse assunto. E aí eu queria que cada um falasse um pouquinho dessa experiência na atuação da fraude Pix mesmo, né, em si. Eu vou inverter agora, começar pela doutora Camila. Fala a sua atuação nas fraudes em geral, como é que você tem feito, né, como é que você tem atuado, tem conseguido êxito? Sim, e até a maioria dos casos extrajudicialmente. Daquele modo que o senhor falou, fazer um mecanismo especial de devolução, primeiro entrar em contato com os bancos, entrar no consumidor.gov, no site do Bacen, fazer todos aqueles passos. E sim, eu tenho conseguido bastante êxito, mesmo extrajudicialmente. Tem alguns processos já judicialmente que não tiveram fim, mas extrajudicialmente eu tenho conseguido bastante recuperação de dinheiro. Graças a Deus, assim, o banco tem devolvido. Que bacana, doutor Camilo, porque assim, às vezes a gente acredita, e esse é um outro assunto que a gente já discutiu sobre isso, né? A advocacia extrajudicial bancária. Nós estávamos no período de recesso, né? O judiciário estava com as portas fechadas só para casos urgentes, né, tramitando, e não precisa parar a advocacia, né? Você consegue soluções extrajudiciais e consegue aí recuperar o dinheiro do seu cliente e ainda faturar honorários nessa discussão. Então, o extrajudicial também traz esse retorno. E aí a doutora Roselane também, acho que faz essa atuação, a doutora Roselane extrajudicial. Fala um pouquinho da sua experiência na advocacia em fraude e pode falar, acho que contextualizando a doutora Camila, da parte extrajudicial. Tá. O que acontece, né? Eu venho da área da Previdência e vi muitos clientes meus com problemas de fraude, só que eu não percebia que era fraude. Foi aonde que eu entrei no direito bancário e comecei a fazer o curso. Só que no curso, o professor, ele me deu uma outra visão do processo, porque eu não tinha essa noção das notificações extrajudicial. Eu achava que era pegar a documentação do cliente e ajuizar o processo de fraude de Pix ou do próprio das falsa portabilidade, né? Só que com isso eu percebi que eu consigo resolver na área administrativa. Poucos dias eu consegui, através de uma notificação extrajudicial, suspender um empréstimo no valor de 32 mil, né? Só na notificação. Então eu consegui receber os honorários antecipados pela notificação e depois da devolução do valor ainda consegui mais honorários. Ou seja, eu recebi por 2 vezes, né? Na parte da contratação e na parte ali da devolução. E depois, então, a gente foi pro judiciário. Né? Com o judiciário, o curso me possibilitou novamente de ter uma outra visão que eu não estava percebendo. Né? Porque as peças que estão passadas para nós no curso, ela é uma riqueza de detalhe e tu consegue, mesmo não terminando o curso, que é o meu caso, então eu comecei em setembro ali o curso, e hoje eu já estou conseguindo ter resultado no extrajudicial. E no judicial, hoje eu já estou com 8, 9 ações aí para ajuizar, agora essa semana, porque eu quero entrar dia 20 tá com essas ações protocoladas, né? Tudo com base na documentação que o curso nos forneceu, porque daí me dá segurança, como de uma área da Previdência que eu atuo e começo a atuar agora no direito bancário, ela me dá segurança para mim poder ajuizar essas ações, certo? Então, eu não vou botar o meu cliente em risco. O que eu for fazer, eu tenho certeza, com base nos passo a passo ali que é nos passado no curso. E claro, né, professora, salas de dúvida. Para mim, assim, ó, é essencial as salas de dúvida. Porque às vezes tu tem só teoria. E tu tem o curso online, mas as salas de dúvida é o que a gente consegue visualizar aquele detalhezinho que às vezes a gente não está percebendo.
E isso, o curso, eu não tenho que reclamar. Olha, está sendo sensacional. Eu que agradeço, doutora Rosilene. E doutora Gabriela, você que atua bastante em fraude Pix, né? Além de falar, e eu vou começar já essa discussão, falar da sua atuação na fraude Pix, eu queria quebrar um mito aqui com vocês três, que atuam, as três atuam em fraude Pix. Sim. Porque todo mundo fala advocacia em fraude Pix. É advocacia de ação de R$ 1.000. Acha que fraude Pix é só de 500 ou R$ 1.000, né? Doutora Gabriela, fala um pouquinho da sua atuação, né? E fala dos valores que você tem verificado de fraude Pix aí no mercado. Então, professor, na verdade, assim, aqui no escritório a gente estipulou um valor, né, para o cliente, até porque, assim, infelizmente, golpes muito inferiores, com valores irrisórios, não compensa para o cliente, porque a gente precisa entrar na justiça comum e isso acaba sendo oneroso, né, em determinados estados do Brasil. O valor da causa com o valor das custas acaba sendo, às vezes, até maior do que o próprio gasto, o próprio golpe que o cliente teve. Então, a gente precisa analisar essas questões também dos honorários iniciais, das custas do cliente. Então, tem valores que, infelizmente, não compensa. A gente consegue fazer uma notificação para um valor até menor, mas a gente sabe que as notificações extrajudiciais assim, 20%, 30% das que resolvem. Ainda resolve uma quantidade significativa, mas a maioria a gente precisa, de fato, ir para o judiciário. O banco, quando são valores superiores, eu tenho clientes aí com fraudes bancárias de 50 mil, 100 mil, o banco é resistente, né, nas notificações extrajudiciais, então a gente precisa ir para o judiciário e as chances de êxito são enormes, tendo em vista as provas que a gente consegue juntar, né? O curso do professor vem para isso, para exatamente nos fornecer, que a gente consiga oferecer um trabalho e um serviço mais resistente para o cliente, conseguindo, assim, no final da causa, um êxito, porque a gente sabe que, na maioria das situações, né, analisando, obviamente, cada caso, a culpa, ela é uma responsabilidade objetiva do banco por ali umas falhas na segurança, na hora de autorização, transações atípicas, enfim. Isso, às vezes o cliente pensa assim, mas fui eu que fiz o Pix, eu coloquei a senha, realmente foi tudo eu que fiz, não tem... Por que o banco seria responsável? Esse é o maior pensamento e o maior erro do cliente em pensar dessa forma. E isso dificulta o acesso do cliente ao advogado bancário, porque já vem com esse pensamento, né? Então, ele não vai atrás, porque ele já pensa, não, fui eu que fiz o Pix, a culpa é minha, o banco não tem nada a ver, o dinheiro era meu, eu coloquei a senha, caí no golpe, fui vítima, mas o erro foi meu, quando, na verdade, a gente precisa analisar justamente isso. Alguns pontos, cito dois importantes, que são as transações atípicas. E, sendo uma transação atípica, houve, então, uma autorização, o banco pediu uma autorização expressa do cliente para estar fazendo, então, essa transação. Caso a resposta seja negativa, a gente consegue verificar aí uma responsabilidade objetiva do banco, entrar com a ação, pedir, na verdade, um mecanismo especial de devolução, um bloqueio cautelar, para tentar um bloqueio desse valor, quando, na verdade, a gente sabe que é difícil, né, num primeiro momento, porque o golpista recebe, logo em seguida saca o dinheiro porque sabe que o valor pode ser bloqueado, né? Ou transfere para outra conta, enfim, difícil pegar. Então, só com uma notificação para o banco devolver ou com ação judicial. E com as questões de contas hackeadas, a gente consegue entrar justamente nesses golpes. Por quê? Hoje em dia, com essa massa de invasão aí, a gente entra nas duas situações. Então, nas três situações, na verdade, aqui no escritório. A parte de estelionato, né? O cliente que invade a conta acaba sendo... Quando encontra, né? Que eu tenho clientes que invadem contas e acabam sendo descobertos aí, respondem por estelionato, enfim. Tenho clientes nessa parte. A pessoa que perdeu a conta. Tem o cliente, então, dessa pessoa que perdeu a conta para a gente fazer uma recuperação e depois uma blindagem, né? Proteger essa conta, então, para que não ocorra novas invasões. E os seguidores dessa pessoa que, obviamente, a maioria, a grande parte, né, cai no golpe porque eles invadem com o objetivo, lucrar com isso. Então, eles inventam o maior número de golpes. Antes era eletrodomésticos que eles vendiam, agora isso já ficou batido. Então, eles estão começando a fazer investimento Pix, investe tanto que o seu retorno é tanto. Aí, isso aí dá para perder uma grana com isso aí. Então, aqui no escritório, a gente já consegue atender os três nichos, né? Então, como a parte consumerista, ela envolve duas áreas, que é a recuperação de conta, né? A gente tem uma relação de consumidor aqui no Instagram, então a gente consegue colocar uma inversão do ônus da prova na parte de recuperação, e envolve também a parte consumerista
nas fraudes bancárias. Então, entrar no direito bancário para os golpes PIX, né? Tentar ter esse dinheiro de volta acumulado, então, com os danos morais, tendo em vista aí a má prestação de serviço do banco e a falha na sua prestação de serviço, né? A gente consegue juntar aí com uma área que eu já atuava antes, que é a parte consumerista. Então, para mim, foi tranquilo, juntamente, óbvio, com o conteúdo do professor com curso excepcional aí, advogados que têm interesse em entrar na parte bancária, que é uma área extremamente promissora, de rentabilidade, tá? Dependendo do golpe do seu cliente, você consegue cobrar uma porcentagem significativa, né? Aí vai da sua escolha de receber antes, parcelado depois, mas é uma área de extrema rentabilidade e o professor aí ajuda bastante os alunos que estão tentando entrar nessa área. Obrigado. Doutora Camila, e no seu caso, né, qual foi o maior valor que você já se deparou de fraude PIX? Na verdade, foi um caso de 70 mil reais. Ele era um empresário que tinha uma empresa de embalagens e ele fez um depósito, na verdade, um caso bem simples, mas vou explicar a situação. Ele fez um depósito, um PIX errado, para uma conta errada. Eu entrei com um mecanismo de devolução, um mecanismo especial de devolução, fiz todo o procedimento e o banco devolveu o dinheiro. Nesse valor de 30 mil, você conseguiu recuperar administrativamente? Que bacana. Extrajudicialmente, sim. E essa pessoa, voltando ao assunto, essa pessoa, ela me procurou pelo Instagram, e bem interessante, assim. E foi o valor total, tudo recuperado, e ele ficou bem agradecido, bem feliz. Ele achou que teria que entrar judicialmente e aquelas coisas todas. Eu imagino a felicidade dele, doutora Camila. Quem procura normalmente acha que não tem chance nenhuma de recuperar. E ainda recuperar sem um processo judicial, você imagina. Essa pessoa, ela gera uma dívida de gratidão com você. Na verdade, ele não é só um cliente. Gera uma relação de empatia e confiança gigantesca, né? Qualquer outro problema, o que ela vai fazer? Te procurar. Isso é normal. Isso. Sim. E ele fazia várias transferências no dia, sabe? Era um empresário. Então, ele errou, simplesmente ele errou. Ele pensou, meu Deus, agora eu tô lascado, como é que se diz, né? E conseguimos recuperar, graças a Deus, né? Deu tudo certo. Essa foi o maior valor. O resto tem acontecido de bastante pessoas procurarem valores pequenos, né? Que é o que não vale muito, não é que não vale muito a pena, é que é difícil, porque a gente tem um trabalho, né? A gente precisa receber e a pessoa já perdeu, né? Então, nesses casos, eu acho que a gente tem que procurar outras formas de ajudar. Só querendo complementar o que a colega disse ali, professor, na verdade, a gente faz uma ajuda, porque a gente orienta ele a fazer o bloqueio cautelar e a medida especial de devolução. Então, ele tem a possibilidade de resgatar esse dinheiro na hora, né? E aí, caso não consiga, então a gente nos procura e a gente faz os procedimentos que estão devidos, que é os extrajudicial, né? Outra coisa que os colegas acham que a fraude do PIX é só valor baixo. Gente, vocês não têm noção a quantidade de fraudes que existe. Eu tenho clientes que foi comprar um carro por 180 mil e foi passando PIX, e PIX, e PIX. Em 2 dias ela pagou 180 mil, o banco não acionou, o banco não fez nada, e ela foi ver, era uma vítima de um golpe, de uma concessionária, né? A outro golpe da mão invisível, outro da mão invisível. Eu tenho clientes que simplesmente dá conta, da noite pro dia, sumiu 100 e poucos mil. E várias transferências, uma em cima da outra. E o banco simplesmente diz, mas a culpa é sua. Não é a culpa do cliente. Em muitos casos, o banco contribui com isso. E é isso que a gente consegue ver no curso. É essa parte que nos dá a base para ver esse outro lado. Qual a forma que a gente pode atuar para que
tire a responsabilidade do nosso cliente, que muitas vezes, claro, ele está fragilizado ali com a função do golpe, mas ele foi vítima. Vítima de que quando ele liga para o saque do banco e pede o bloqueio, e o banco não faz nada, só diz, olha, não posso fazer nada no momento. Ah, mas o senhor digitou a senha de segurança. Ah, mas não tem valor. Ah, o que está acontecendo muito agora? Ah, mas a conta já foi bloqueada, não tem o que fazer. Complicado, né? É isso. Isso é muito importante, viu, doutor? Eu até marquei aqui. Eu até marquei, doutor, isso que você está falando de 100 mil. Olha o doutor Leonardo aqui. Teve um cliente que perdeu 240 mil reais na fraude Pix. Pois é. Então, não são valores tão baixos. Claro, tem muita gente com valor baixo, tá? Dos falsos empréstimos, da pirâmide, tem vários, mas tem muita gente. E gente com instrução que está perdendo valores altos. Valores altos. Muita gente não sabe mexer no celular, tem um aplicativo na mão e o banco manda uma mensagem, achando que é o banco, para instalar um mecanismo de segurança e a pessoa vai lá e aperta. Quando vê, o seu dinheirinho está saindo e ela não percebe que é da conta dela. Ela está achando que o banco está fazendo alguma coisa em segurança e, na verdade, não está fazendo nada. Verdade. A banco tem que orientar mais. Uma questão interessante, até só complementar aqui o professor Oswalci, conterrâneo seu, viu, doutora Camila? De Santa Catarina, professor Oswalci Júnior, fantástico, quem quer aprender redação jurídica, segue o perfil dele, que ele é diferenciado. Verdade, as aulas dele. Pessoal, ele é muito bom. E aí, com relação a essa parte de fraude Pix, é um assunto que a gente fala muito, porque, de fato, é o assunto do momento. Todo mundo faz Pix, não tem jeito. Por isso que nós estamos fazendo esse curso gratuito nos dias 16, 17 e 18 de janeiro. São 3 dias de curso, e aí todo o material didático vai estar sendo entregue também aos alunos gratuitamente, mas tem que participar ao vivo. Quem não participar ao vivo não recebe o material, inclusive com modelo de petição, modelo de notificação, e eu estou trazendo muita novidade agora nesse lançamento que a gente tem agora desse curso. Por quê? Teve inovação nas normativas do Conselho Monetário Nacional que tratam da fraude Pix. Da fraude Pix, não, trata da regulamentação do Pix, né, que tem a ver com a fraude Pix. E esse assunto é de suma importância. Tem um até que eu comentei ontem na nossa sala de dúvidas, por isso que a sala de dúvidas é bom, porque a gente consegue atualizar conteúdo em discussões. E quando a gente fala de atualização, eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, mas se você quer saber mesmo mais a fundo, vai ter que participar comigo nos dias 16, 17 e 18 de janeiro. É só escrever pelo link da minha bio. Gente, agora nós temos a teimosinha no Pix. Quem atua no processo judicial, na fase de execução, sabe o que é a teimosinha. É aquela penhora online que se repete de tempos em tempos ali até alcançar o dinheiro para satisfazer o crédito, né, daquele exequente. Nós temos agora a teimosinha. Essa é a deixa que eu vou colocar aqui para vocês. Nós temos a teimosinha no sistema Pix. Na fase extrajudicial, não é em juízo. Agora, se você quer saber como aplicar isso na prática, escreve no nosso curso lá, porque eu vou te ensinar na prática como fazer isso. Para falar um pouco mais sobre fraudes, a gente está falando muito de fraude Pix, mas a gente tem outros assuntos, outras discussões, e não é só fraude Pix que tem responsabilidade das instituições financeiras. Lógico que a fraude Pix já tem mais volume hoje no mercado, mas o empréstimo que a gente tem mediante não solicitação do consumidor é uma fraude. Então, por exemplo, o que os bancos fizeram da pandemia para cá? Como, principalmente, os servidores públicos, os beneficiários do INSS, tiveram um aumento de margem consignada, os bancos começaram a liberar dinheiro nas contas dos consumidores, sem solicitação dele. Então, isso foi um ato fraudulento. O consumidor não pediu o empréstimo na conta, ele não pediu nenhum crédito, mas o dinheiro caiu na conta dele, ele recebeu. Mas, nesse caso, ele não é obrigado a cumprir esse contrato que ele não aderiu. Então, você tem que buscar a anulação deste contrato. E aí a importância de nós conhecermos cada vez mais para além do Código de Defesa do Consumidor. Esse é um assunto que eu gosto de falar constantemente nas minhas aulas, e quem estuda fraude Pix comigo vai perceber que o Código de Defesa do Consumidor é a parte menos importante nesta parte de fraude Pix. Toda a base de responsabilidade do banco está no plano infralegal, está em normativas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Se eu não souber isso, eu vou perder a demanda. Por isso que muito advogado e muita advogada tem deixado clientes irem embora de fraude Pix. Falaram, e é muito interessante isso, gente. A gente está rodando os criativos do evento, e aí eu vejo muito comentário.
comentário. Fraude Pix é culpa exclusiva do consumidor. Fraude bancária é culpa exclusiva do consumidor, ou culpa exclusiva de terceiro. Só que a gente esquece que não tem só CDC nesse sistema. O microsistema que a gente estuda do direito bancário, ele tem outras fontes de estudo. O direito do consumidor é uma das bases, o CDC é uma das bases, mas nós temos várias bases, autorregulação bancária, normativas, instruções normativas do INSS. Então eu preciso conhecer um pouco mais sobre isso. Se eu não conhecer, aí eu vou ter um problema da litigância predatória, que eu vou começar a ajuizar ações uma atrás da outra, sem o fundamento correto, e aí vou ter a punição do judiciário. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação dessa, de ter aí no judiciário alguma imputação de litígio predatório, porque tem muita ação bancária, porque isso tem crescido muito. Né? Então, se eu não faço um trabalho diferenciado no extrajudicial, eu tenho o risco de ser acusado num processo judicial de ser um litigante predatório. A gente tem que tomar muito cuidado com esse assunto. E como fraude cresceu muito... Rosilene, não lembro se foi você que falou isso numa sala de dúvida, né? Que você pausou a sua campanha lá no Eds, porque estava tendo tanto direct ou mensagens lá de contatos, né? Que não estava conseguindo. Tive que dar uma parada, professor, porque a demanda está tão grande, é muita gente com essa função, né? E é o que eu digo, não é valores pequenos, gente. Tem das pessoas que 200, 300, 400 reais, mas tem pessoas acima de 100 mil reais. E são pessoas que, digo assim, ó, não é qualquer pessoa, são pessoas instruídas. São colegas advogados que estão sendo, pessoas que estão trabalhando no tribunal, que só tem uma conta simples, estão caindo em fraude. Então é muita gente. Eu agora dei uma pausa, eu não tenho condições no momento, né? Vou parar uns 15 dias, porque eu não consigo responder todo mundo e não consigo, como é que eu vou lhe dizer? Eu não consigo corresponder à demanda, em virtude da quantidade de pessoas que vêm nos perguntando como faz para poder resolver o seu problema. Eu estou orientando, e já dou uma dica para os colegas, quando o valor é baixo, explica como faz os mecanismos ali de segurança e passa para a Defensoria Pública. Porque eu acho que daqui a pouco a Defensoria Pública também vai nos auxiliar. Porque são pessoas humildes, muitas vezes, que querem um empréstimo. E o que acontece, professor? Ele paga R$100 para botar o score, paga mais 100 para o IOF, paga mais 100 para um seguro. Quando ele se deu conta, aquele valor que ele queria pegar de empréstimo, ele já pagou tudo para o golpista. E não é banco, porque ele está no Serasa, no SPC, e ele não consegue empréstimo. Então, essas pessoas também precisam da nossa ajuda. A gente precisa auxiliar, sabe? Olha, a gente não pode atender no momento, né? Mas eu vou te encaminhar para a Defensoria Pública, conversa com o defensor, quem sabe ele consegue. Aqui, no meu estado, eu tenho visto que defensores estão nos auxiliando já nesse sentido. Para que junto a gente consiga combater um pouco dessas fraudes. E que os bancos resolvam fazer um outro mecanismo de segurança, principalmente o Banco Central, para inibir isso. Porque eu acho um absurdo hoje, o Banco Central, ele vai só numa conta. Então, ou seja, entrou o dinheiro do Pix, 5 segundos depois ele está tirando da conta e passando para outra. E a gente não consegue rastrear. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. Então, acaba tendo que, às vezes, ajuizar a ação por isso. Sim, e esse importante assunto de a forma de atuar, encaminhar, porque assim, o advogado tem um papel social. Eu sou defensor público, né, para quem não me conhece, e nesta área a defensoria atua, porque assim, são duas carreiras irmãs que não concorrem entre si. A defensoria vai atender quem não tem condições de contratar advogado, e o advogado vai atender, obviamente, quem tem condições. Só que, às vezes, a pessoa procura o seu escritório e não tem condições de contratar. Você não é obrigado a fazer caridade, mas o encaminhamento correto é importante demais. Encaminha para o PROCON, porque às vezes o PROCON orienta a fazer essa fase extrajudicial ali da notificação, do mecanismo especial de devolução, porque até o nome criado, com todo respeito ao Conselho Monetário, ao Banco Central, qual ser humano que vai chegar no banco e falar assim, ó, eu queria fazer um mecanismo especial de devolução. Parece que foi feito para não funcionar, né? E aí, até nós, às vezes, profissionais de direito, temos dificuldade. E a regulamentação do assunto de PIX é extremamente complexa. São pelo menos 15 normativas do Conselho Monetário Nacional que tratam do assunto, fora os manuais.
de tempo, manuais de segurança, manual do DICT, manual de tempos, manual de resolução de disputa, é um monte. E eu vou entregar tudo mastigado, eu estou fazendo um e-book que vai ser disponibilizado nessa próxima versão do curso. Quem é aluno do nosso curso regular vai receber todo o conteúdo dentro da plataforma lá, mas quem não é aluno vai receber esse material gratuitamente, escrevendo para o evento que a gente vai ter ali, está no link minha bio. E aí, para a gente já encaminhar para alguma... Eu vi que tem muita pergunta aqui, pessoal, nos comentários, vai passando, a gente não consegue. Se puderem mandar na caixinha aqui, fica mais fácil. Tem interrogação embaixo da doutora Gabriela aqui, e aí a gente vai responder ao final para vocês. Se puderem mandar lá. Eu vi que tem uma pergunta. Eu achei bem legal. Perguntaram se tem diferença de fraude bancária para golpe. Se o senhor puder falar legal. Nós. E eu vou Esse buscar o carregador que está acabando. Esse assunto é interessante porque quando a gente pega no sistema de fraudes bancárias geral, pega a fraude bancária como se fosse o gênero, para ficar mais fácil para exemplificar. O golpe não deixa de ser uma fraude. A pessoa está sendo vítima do quê? De um crime de estelionato. Se a gente leva isso para a esfera criminal, a pessoa, por exemplo, o cidadão, a cidadã que é o consumidor, ele sofre um crime de estelionato. A pessoa pratica enganando ele para obter vantagem ilícita. Então ele faz isso aí por meio de rede social, por meio de aplicativo de mensagem, e aí ela engana essa pessoa para que ela lhe entregue esse dinheiro, e é isso que tem acontecido muito. E um assunto que tem crescido bastante, gente, é criptomoeda. Porque as pessoas, e o brasileiro, ele tem uma tentação gigante de ganhar dinheiro fácil, nunca vi, né? É por isso que as fraudes proliferam no Brasil. Chega ali uma proposta para ele no e-mail: aplique R$100 e receba 1.000. Que aplicação no mundo que rende 10 vezes o que você aplicou? Nada, né? Nem milagre acontece. E a pessoa acredita. Aí o que ela faz? Ela vai lá, transfere 1.000, 2.000, 3.000. Quando você vê, ela já gastou aí 30, 40 mil reais com sistema de criptomoeda, que na verdade não é. E o cara sumiu no mapa. Sumiu, você não vai conseguir. Então, os golpes e fraudes, na verdade, são expressões que a gente considera sinônimas uma das outras, que está dentro do guarda-chuva do estelionato. Né? Todos esses crimes que lesam esses consumidores estão ali dentro do guarda-chuva da figura do estelionato. Então, são vítimas do crime de estelionato que a gente pode trabalhar. Então, quando a gente fala fraude ou golpe, todos eles se encaixam. E aí, até para exemplificar melhor para o pessoal, nós temos, por exemplo, né, aqueles golpes do OLX, que a nomenclatura popular é o golpe do OLX, o golpe do Mercado Pago, que a pessoa vê um anúncio de um produto ou um serviço, e até mesmo de um veículo, porque tem fraude até envolvendo isso. Só que, na verdade, essa pessoa não está vendendo o veículo. Ela está ali para te aplicar um golpe. E ela te engana, ela tem uma habilidade de argumentar com você, e você é enganado. E aí eu vou vender, por exemplo, um produto, eu tento comprar, quando eu ver, na verdade, não recebi nada. Ou comprei um celular pelo Mercado Pago. Chega lá um tijolo na caixinha. E já aconteceu isso com milhares de consumidores. Né? Então, isso tudo se encaixa dentro da lógica de fraude Pix, que a gente fala lá. Então, se eu fui vítima de um engano na rede social, fui enganado, sofri um golpe na rede social, ou num site, ou até mesmo numa negociação verbal, gente. Por exemplo, eu cheguei numa garagem de veículos, e, na verdade, eu estava conversando com alguém que se passou por vendedor. Ele não era vendedor daquela garagem. Ele é um estelionatário. E ele me enganou e me fez fazer um Pix para uma pessoa, que não é o vendedor do veículo. Então, eu fui vítima de uma fraude ali também. E isso também vai possibilitar você atuar. Eu gosto só de deixar claro que muita gente fala assim, não, mas todo caso de fraude de Pix, eu vou conseguir reaver o dinheiro do cliente por meio da responsabilização do banco? Não, a gente não pode ser radical em nada. Nenhum tipo de assunto jurídico a gente pode ser radical. Então a gente tem que ter bom senso. E aí a palavra-chave do bom senso é transação atípica. Se você sabe caracterizar aquela transação como atípica no perfil do consumidor, você tem condições de responsabilizar o banco. Se você não conseguir fazer isso, você vai tomar improcedência na sua demanda. O pedido vai ser julgado improcedente. E aí eu preciso tomar muito, muito cuidado com isso. E aí eu vi o pessoal perguntando aqui também sobre fraude no boleto, fraude no TED, né? São também formas de fraude bancária que acontecem todos os dias. Eu não sei se algum de vocês já atuaram, por exemplo, nessa questão do TED ou do boleto. Tem até situações que perguntam na sala de dúvidas de fraude no depósito. A pessoa é enganada e ela vai lá na boca do caixa e deposita o dinheiro.
tem até essa situação. Só que aí é muito mais difícil você responsabilizar o banco, porque você foi na boca do caixa e depositou. Não existem mecanismos de segurança por trás disso. Agora, por exemplo, e aí eu vou dar a dica a resolução, é a resolução 142 do Conselho Monetário Nacional. A resolução 142, ela vai falar que, no caso de fraudes bancárias que envolvem Pix, TED, boleto, DOC, tem uma série lá, tem mais outras hipóteses. Esta normativa atrai o dever de segurança para as instituições financeiras. Então, eu tenho possibilidade, não vou falar que é obrigado o banco a se responder por isso, mas eu tenho possibilidade de responsabilizar o banco por fraude no boleto, fraude no TED, fraude no DOC e outras transações eletrônicas, por força desta resolução 142, combinado, obviamente, com o Código de Defesa do Consumidor, que traz o dever de segurança para os fornecedores em geral. Então, preciso entender isso, combinar sempre esses dois planos. Porque se eu falar só de CDC, gente, e aí vocês, se puderem falar um pouco sobre isso, eu fico generalista. E existe um preconceito muito grande do Poder Judiciário com relação à advocacia bancária, porque é uma advocacia de muito volume de processos. Infelizmente, existe esse preconceito. Então, se eu não qualificar o meu trabalho, ele vai cair naquela vala comum. Falar, mais um caso desses aqui. Tá arriscando para ver se dá certo. Quando você traz requintes de argumentações, você traz ali um diferencial. Peraí, o juiz vai ler, peraí, ele está falando alguma coisa que eu nunca li. E aí eu faço até um desafio, até brinco com isso, porque a grande maioria do Poder Judiciário, e não é culpa do juiz ou da juíza, é pelo volume e pela falta de especializações de varas. Porque nem todo local tem vara bancária especializada. Então não tem condições do magistrado ou magistrado conhecer todos os atos normativos do Conselho Monetário. Então, eu duvido que a magistratura conheça todo esse plano normativo que a gente discute com vocês. Então, por isso que você precisa fazer petição inicial, precisa despachar com o juiz, despachar com o desembargador, se for o caso, até fazer a sustentação oral, para mostrar para ele que a sua causa não é mais a mesma. Que você é um advogado, uma advogada diferenciada. Isso é importante demais no seu dia a dia da advocacia, para que você consiga conquistar respeito, porque a partir do momento que você mostra que você é diferente, o juiz vai olhar as suas demais causas que chegaram ao judiciário de forma diferente. Agora, se você cria uma antipatia do magistrado ou da magistrada, eu tenho certeza que ele vai falar, olha, mais aquela petição ruim, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu leio, não vou ler agora não. Né? Então a gente precisa ter essa cautela no nosso trabalho do dia a dia ali da advocacia. É uma responsabilidade social que nós temos. Eu acho que é importante a gente falar sobre esses pontos para evitar falar, porque tem muita gente falando a advocacia bancária é a advocacia da improcedência. É a advocacia da improcedência de quem não sabe trabalhar corretamente. Não estou falando que todo caso vai ser procedente, não é isso, gente. Porque existem decisões que são pautadas no caráter subjetivo do magistrado. Então eu entendo de um jeito, a Gabriela entende de um jeito, a Camila de outro e a Roselane de outro. Mas eu tenho um feixe de atribuições, aí até lembro de Kelsey, né, aquele quadro de molduras de interpretações que são possíveis. Se eu consigo construir uma argumentação robusta dentro dessa moldura que seja razoável, porque se eu construo algo que está fora da moldura, também é uma interpretação não viável. Eu estou criando algo que não existe. Então, se eu faço algo dentro daquela moldura de possibilidades, eu tenho ali elementos para ter uma procedência dos meus pedidos. E aí, satisfazer a pretensão do seu cliente. Então, preciso ter esse cuidado ao trabalhar. Além da fundamentação, eu gosto bastante, vem dando muito certo, apelar mesmo, mostrar realmente aquele valor, aquilo está trazendo prejuízo para o cliente, é um valor significativo, a renda dele é esse, então ele utilizou, vamos supor, das economias para comprar um carro, por exemplo, igual a doutora falou, comprou um carro e na verdade o carro não existia. Então a gente tenta sensibilizar, né? Além da argumentação jurídica, tenta sensibilizar o juiz para ele entender, não, realmente esse caso, olha essa situação, né? O cara só tinha esse valor, foi lá, ainda caiu, olha o que o banco fez, poderia ter evitado dessa forma, não fez o bloqueio cautelar ou o mecanismo especial de devolução e a gente apela, né? Eu gosto de colocar caixa alta, grifar, sublinhar para chamar a atenção do juiz no cada caso, né? No caso concreto ali do cliente, para dar uma sensibilizada também. Isso que você colocou, doutora Gabriela, fundamental, tá? Muito importante. Por quê? A gente está falando de argumentações jurídicas, né? E aí ninguém é obrigado a saber de tudo. Por exemplo, né, a gente está até comentando, o professor Osassi está falando aqui, né? O magistrado não é obrigado a conhecer tudo. E eu concordo com ele. Porque, primeiro, não tem a especialização das varas, muitas vezes. Às vezes o juiz é da área civil. A área civil é gigantesca, né? É impossível você ser especialista na área civil, porque é enorme.
E do mesmo modo, por exemplo, outros assuntos eu também não domino. Então, cada um tem uma expertise em um assunto específico. Então, isso é importante. Mas uma coisa que é essencial, isso que a doutora Gabriela acabou de colocar. Fato é relevantíssimo. A gente tem que parar de pedir indenização só com base falando, olha, conduta, resultado, nexo causal, responsabilidade objetiva. Isso não traz dano moral, gente. Isso que a doutora Gabriela colocou é importante demais. Olha, peraí, ele comprou um carro, ele deixou de circular, ele não tem condições de comprar outro carro, ele privou a família dele de uma compra do mês, porque, na verdade, o dinheiro que ele tinha foi embora. Ele deixou de pagar as contas, ficou inadimplente porque ele perdeu o dinheiro. Isso é o quê? Fato. Isso é a realidade da pessoa. Então, se eu consigo trazer uma boa argumentação e contextualizo com o caso concreto, eu tenho uma petição que a gente chama próximo da perfeição, porque ninguém é perfeito, mas uma petição próxima da perfeição. E aí você humaniza a sua petição. Isso é importante também, viu, doutor Gabriel? Muito bem lembrado. E é importante trazer isso, esses detalhes do caso concreto para rebater. E eu gosto, acho que até a gente abordou isso ontem na sala de dúvidas, fazer isso também lá na réplica. A gente lembra muito da petição inicial. Mas o que o advogado bancário ele faz? Pelo volume também, e muitas vezes pela falta de especialização, ele traz contestações genéricas. Eu não sei se vocês se depararam já com as contestações. São extremamente genéricas. A verborragia jurídica ali. E aí tem pouquíssima coisa do caso concreto. Você tem que desconstruir a contestação com os seus elementos do caso concreto. Né? Por exemplo, o banco fala assim, não tem responsabilidade, que é culpa exclusiva do consumidor. Não, tem sim. E aí mostra, por exemplo, a doutora Camila colocou ali, olha, eu fiz um mecanismo especial de devolução, banco, você não fez nada, você foi omisso. A transação é atípica, porque conforme o extrato bancário dos últimos 90 dias, eu não fiz nenhum TED e nenhum PIX com esse valor. Isso é contextualizar o caso concreto. Então a gente precisa cada vez mais ter esse requinte do caso concreto. Muito bem lembrado a gente tratar disso. A gente fica às vezes preocupado só com conteúdo jurídico, né? E fatos é muito importante. Provas. E aí eu não sei se as doutoras, acho que a doutora Gabriela atua mais nessa parte de recuperação de contas e tudo mais. Fala um pouquinho sobre isso para a gente até fechar. A materialização das provas na fraude bancária. Né? Como é que vocês têm feito? Usam ata notarial? Usam Verifact? Como é que tem sido feito esse trabalho de vocês aí da produção de prova extrajudicial para preparar para a ação? Né? E aí, a doutora Roselane, a doutora Camila podem comentar também depois. Eu estou começando com o Verifact agora. Estou achando bem interessante. Eu utilizei umas 2, 3 petições. É bem interessante, né? Tem um custo, né? Claro, né? Como tudo, né? Mas eu acho que é bem mais simples, né? Do que a ata notarial. E funciona melhor. Caro, né? Com certeza. Tem mais de conta. É carinho. A ata notarial bem caro. Dava R$1.000, eu achei absurdo, não tem a menor condição. Não, sem condições, né? Mas foi até uma dica que eu peguei com o professor. Sempre importante isso. Tá dando certo. Porque assim, aí vem a questão processual. Porque se eu junto um documento só com um print, e a gente às vezes tem mania de juntar só o print, tem que tomar cuidado. Não é que não pode usar o print, pode usar o print, só que eu tenho o risco de tomar um contragolpe. E aí a gente tem que trabalhar de forma preventiva. Peraí. E se o meu cliente perder, por exemplo, der um problema no celular dele, ele perder todas as conversas do WhatsApp? Acabou a prova da fraude. Eu não consigo mais provar, se ele não tinha backup no WhatsApp dele, eu não consigo mais provar de que eu recebi umas mensagens ali que me induziu à fraude. E aí como é que eu provo a autenticidade dessa conversa? Porque o ônus probatório é meu, eu que não tenho esse documento no processo. E aí o 429, inciso 2º do CPC fala que é ônus de quem produziu o documento. Então, se eu não tenho essa prevenção, às vezes o barato sai caro, né? Às vezes, por exemplo, o Verifact, se eu não me engano, é 80 e poucos reais, cada relatório, 90 reais, né? E aí, se eu economizo isso, 89, eu vou ter dor de cabeça. Ato notarial, realmente, como a doutora Gabriela colocou, é inviável, né? Você fazer um ato notarial hoje dá vontade de chorar, né? É muito caro. Tem que a perda de tempo. Porque o VET tu faz ali pelo sistema e a ata notarial tem que se deslocar até o registro ou às vezes até marcar um horário para poder fazer. E demora. Demora, com certeza. E são muitas provas, né?
É Sim, é complicado. importante demais e não é tão caro comparado com o custo-benefício que se traz depois, caso tenha Não. uma impugnação, né? Isso é bem importante mesmo da gente materializar ali no curso das defesas. E aí, dentro dessas fraudes, gente, não dá para se padronizar tudo. Eu acho que é importante para se falar. Não dá para se padronizar. Por exemplo, a mesma ação eu vou aplicar a todas as fraudes. Não. Cada fraude é uma situação, um contexto que eu preciso trabalhar. Fraude do boleto, da falsa portabilidade, do Pix. Cada um vai ter um elemento, um requinte diferenciado ali para eu trazer. Então, eu preciso entender um pouco mais de cada um desses tipos de fraude para conseguir advogar nela. Né? A doutora Gabriela, até conversando com ela, falou: eu tenho atuado na parte bancária na fraude Pix. A doutora Camila também é atuado mais na fraude Pix. Né? Então, assim, eu preciso também tentar criar especialidades dentro do nicho bancário, porque é gigantesco, para atuar. E uma última coisa, não dispensar cliente, façam parcerias com parceiros responsáveis. Esse é um ponto que eu gosto sempre de falar. Porque às vezes, por exemplo, a doutora Roselane me procura e eu sou irresponsável e não faço adequadamente o trabalho, eu estou queimando o meu nome e o nome dela. Então, a Exato. parceria de qualidade é importante, né? Eu preciso ter esse cuidado para não queimar o meu nome para futuras ações ou para outros clientes que poderiam me indicar. Então tem que tomar muito, muito cuidado com isso, né? No dia. Gente, tem 16 perguntas na caixinha aqui. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu respondo, né? Até para deixar vocês livres, eu sei que o tempo já tem 1 hora de live. Primeiro, eu quero agradecer a doutora Roselane por participar, a doutora Camila, a doutora Gabriela por participar aqui conosco, ter a disponibilidade de ficar esse tempo todo e fazer a última, né, manifestação de vocês. A gente passa, pergunta aí se vocês quiserem ficar comigo, será muito bem-vinda. Eu não quero prender todas aqui, mas se pudessem falar um pouco, né, o que foi o impacto, o curso contribuiu ou não contribuiu. Também, se tiver ruim, também tem que falar, que a gente faz ao vivo justamente para isso, o que ajudou, o que não ajudou, para a advocacia de vocês, tá, doutora Roselane? Vou passar para você primeiro e agradecer o convite, a participação conosco aqui hoje. Bom, professor, eu que agradeço a oportunidade, que não é para qualquer um estar aqui com o senhor nesse debate que é tão complicado, né? Que é as fraudes que hoje está acontecendo, né? E mais ainda com relação hoje o advogado que está atuando na área do direito bancário com a questão dos bancos, porque hoje eles estão, o que mais a gente escuta é que dizer que o quê? Que o banco tentando nos limitar, né? Tentando botar barreira para que a gente não atue, porque o momento que tu começa a perseguir esses bancos, entre aspas, em ações, eles começam a criar barreira para nos defender, para nos barrar. E o curso também nos auxiliou em relação a isso, a nos blindar, poder trabalhar com segurança, fazer um trabalho bem feito, com base em questões específicas, né? Porque a gente não vai simplesmente fazer uma petição do Google, copia e cola, como eu muito digo, que tem muitos hoje processos de improcedência em virtude disso, porque falta de documentação, falta de análise de uma ação, né? E até o próprio fato, que não está bem narrado ali, porque fez de qualquer jeito. Então, o curso me deu uma base muito boa para isso. Eu não encerrei o curso ainda, né? Mas já nas primeiras aulas eu já consegui fazer as minhas notificações extrajudicial e já consegui trabalhar, né? Eu acho que perguntou outra coisa que eu não lembro. Mas, enfim, queria agradecer a oportunidade de estar trabalhando com as colegas e estou à disposição. Qualquer um que tenha dúvida em relação ao curso do professor pode me chamar ali no direct que eu estou ajudando, né? E estou à disposição. Eu não estou ouvindo. Desculpa, eu estou no mute, né? Obrigado, doutora, Não, cortou. doutora Camila, muito obrigado também por participar conosco aqui. E se puder deixar, né, a sua mensagem, o que o curso impactou ou não impactou, o que você, né, acha que poderia, falar também, né, do material, se contribuiu com a sua advocacia ou não, a palavra é sua. Sim, doutor. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar com as doutoras também, conhecê-las mais previamente, né? Mas foi tudo muito interessante a live. E o curso, doutor, muito completo, muito professor, eu chamo de professor, né?
Mas é muito completo. Eu já fiz outros cursos que não tem nem comparação com a quantidade de conteúdo, com a perfeição de detalhes mesmo, coisas super que a gente se confunde mesmo na hora de fazer a petição. Foi um divisor de águas para mim, assim. Como a doutora desculpa, o nome Rose. da doutora, não, Isso. eu esqueci. Rose. A doutora Rose, como ela disse, eu também estou à disposição, se alguém quiser trocar uma ideia sobre o curso, eu estou super disponível. O curso é muito completo. Eu fiz outros cursos que não chegaram nem aos pés, assim. E está cada vez melhorando, né? Está ficando cada vez melhor. Bom, viu, doutor? Né? Obrigado. É Muito isso, obrigado. doutora. Obrigado pela Eu que presença de vocês. agradeço, viu, doutor? Muito obrigado. Doutora Gabriela, muito obrigado também por aceitar nosso convite, estar aqui e falar desse assunto tão importante para o momento. Deixa suas últimas considerações. Também, ó, quem não segue, gente, segue aqui o pessoal, tá? Passa a seguir, porque todo mundo aqui produz muito conteúdo de qualidade, tá? E são excelentes advogadas, podem ter certeza. Se precisarem de advogada, ó, podem procurar as 3 aqui que vão ter sucesso aí. Doutora Gabriela, a palavra é sua. Bom, doutor, primeiramente queria agradecer, né, pelo convite e também agradecer e parabenizar o pessoal que ficou até. Acho que cortou. Acho que travou, né? Acho que travou. Como eu sempre digo, é os bancos querendo nos cortar. Querendo derrubar. O banco é sempre assim, né? A gente começa a falar mal de banco. Muita Voltou? dica. Não. E travou, né? Travou? Travou, né? Acho Deixa eu ver se a doutora caiu. caiu. Travou. Uhum. Deixa eu ver. Olha os bancos sacaneando com a brincadeira. Pode saber. Acontece. Deixa eu ver que você vai. Tá. Ó, tem algumas perguntinhas aqui, pessoal, que são. Então eu vou corresponder algumas. Essa aqui eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho como proceder com relação às notificações extrajudiciais. Esse é um assunto extremamente relevante, porque a advocacia em fraude não pode ser jamais pautada. Chegou o cliente, entra com ação judicial. Se fizer isso, a chance de tomar uma improcedência é muito grande, gente. Então, o que eu tenho que fazer nas fraudes? Notificar o banco que lesou. Dentro da fraude Pix, eu tenho que notificar tanto o banco pagador, que é o banco do seu cliente, quanto o banco de destino, que é onde que aquele estelionatário mantém a conta dele e a chave Pix. E aí, como notificar? Eu vou mandar isso ou pelo consumidor.gov ou pelo sistema de reclamações do Banco Central do Brasil. Tem 2 canais que eu posso utilizar. Então, sempre tem que insistir com essa notificação extrajudicial. E aí, mandar para os 2 bancos, não mande só para um na fraude Pix. Nas outras fraudes em geral, né, mande para o banco que causou prejuízo àquele consumidor. Isso é importante demais, tá? Nessa parte de fraude. Deixa eu ver se a doutora Gabriela volta. Conseguiu. Antes da doutora... Não tem problema, fica tranquilo. Vamos fazer... Eu vou desativar o comentário aqui rapidinho para a gente fazer um momento print, né? O pessoal tirar o print, marcar a gente. Peraí, só um minutinho. Vamos lá, deixa eu dar um tapa aqui, arrumar. Tá arrumado. Gente... Olha lá, pessoal. Acho que foi, né? Foi. Quem não segue, Pode tá? esperar. Marque a gente aqui, ó. Siga aqui em cima, marca a doutora Rosilane, a doutora Camila, a doutora Gabriela e poste aí o comentário que você achou da nossa Eu live. achei que meu celular estava carregando, não estava, acabou. Mas eu gostaria de voltar. Primeiramente, agradecer, né, pela oportunidade do senhor ter me convidado aí, com as doutoras também, do pessoal que ficou até o final. Tenho certeza que a galera, tanto os clientes, né, como advogados, pegaram dicas aí muito eficientes, né? E sobre o curso, obviamente, a faculdade não nos ensina sobre direito bancário, né? Raras são as faculdades que entram um pouco nesse assunto. Então, hoje em dia, se especializar na área de fundamental importância, e a gente tem cursos ótimos para diversas áreas, mas achar um curso específico, completo, como a do professor na parte bancária, né? Não só de fraude Pix, mas na parte bancária como um todo, a gente precisa procurar muito e um valor extremamente acessível. Então, um curso
de extrema qualidade, né, e eficiência, com vários modelos de notificação extrajudicial para vários casos, né, várias situações, né, a gente não precisa ficar alterando muito, porque o próprio curso já nos fornece várias situações. Então, como eu disse antes, o pessoal que tem interesse em atuar na advocacia bancária como um todo, não só na fraude Pix, o curso do professor Homero é de extrema qualidade e eficiência, um valor super acessível, mais uma oportunidade. São poucas oportunidades que o professor dá por ano, né, do curso. Não é agora ou nunca. Às vezes a gente demora muito, no próximo eu entro, às vezes não tem mais uma próxima oportunidade, né, professor? E o cliente tá passando aí, né? Vai para o próximo. E é importante, viu, doutora Gabriela, que você colocou, de aproveitar as oportunidades. Se eu não estou especializado no momento em que aquele assunto vira um boom, que, por exemplo, é a fraude Pix, eu vou perder o bonde. E isso tudo no judiciário, gente, quem advoga sabe muito disso. Nós temos ondas de tipos de demanda. Isso é natural, porque são movimentos cíclicos que a gente tem na economia brasileira. Nós tivemos, durante a pandemia, aqueles empréstimos não solicitados. Foi assim, uma avalanche de ações com relação a esse assunto. Agora nós estamos vivendo o momento da fraude Pix. Ação, assim, uma atrás da outra. Só fica sem cliente quem quer. Se eu produzir conteúdo na rede social, né? Só fica quem cliente quem quer. Agora, também não posso ter cliente e não ter preparo para fazer a ação, porque senão vai dar problema. Eu falo que vai dar ruim, né, o negócio, não vai funcionar bem. Então eu preciso saber. Por isso que a gente está fazendo esse evento nos dias 16 e 17 de janeiro agora, e 18, totalmente gratuito. Basta clicar no link da minha bio que vocês podem participar e receber o material gratuito lá do curso de Fraude Pix. Tá? Ó, é uma outra coisa que é importante. Oi? E só nesse evento já tem as dicas que o professor dá ali, ó, que já pode sair trabalhando. Sim, perfeito. É verdade. E aí, pessoal, ó, com relação a isso aqui, cobrança, isso é uma dificuldade muito grande da advocacia, né? Cobrar pelas ações extrajudiciais e, posteriormente, pela ação judicial. Eu vou começar já assim, eu sou defensor público, não cobro honorários, porque, né, a advocacia exercida pela defensoria, ela é gratuita para o cidadão e cidadã que são carentes de recursos materiais. Mas o que eu falo? Quando eu tenho fraude, o cliente bate às suas portas desesperado, porque ele perdeu o dinheiro. Ele perdeu. A esperança dele é nunca mais receber aquele dinheiro. Pensa uma pessoa que perdeu 30 mil de fraude Pix. Ele chega assim, meu Deus do céu. Porque todo mundo que fala para ele, coloca assim, você é um trouxa, você é um bobo, como é que você foi cair nesse golpe? Ele já chega lá humilhado. Ele já chega humilhado no seu escritório, né? Ou no seu direct. Ele tem até vergonha de te falar. E até engraçado, eu não sei quem comentou isso na sala de dúvidas. Não sei se foi a doutora Yasmin. Olha que situação interessante. A pessoa tinha tanta vergonha de ter sido vítima de fraude que ela apagou a conversa do WhatsApp para não mostrar para o namorado que ela foi vítima de fraude. Foi você, né, Roselane? Foi você. Vamos lá. Estou dizendo que é real o negócio. Foi uma situação tão ruim, que ela acabou apagando as conversas porque ela tinha muita vergonha. Muita vergonha. Não queria mostrar para o namorado. Muito engraçado. Aí vocês verem a situação. Aí ela apagou a prova. Olha que situação maluca, né? Então ela já chega humilhada de seu escritório, porque ela tem vergonha de falar que foi vítima de fraude. E aí você tem a oportunidade de cobrar tanto extrajudicial quanto judicial. E aí você pode escalonar na sua advocacia com base nisso. Um percentual menor para o extrajudicial, um percentual maior para o judicial. E não sei como é que as doutoras têm trabalhado isso no escritório de cada um de vocês. Se quiserem comentar um pouquinho sobre isso, eu acho que é importante. Muita gente tem dificuldade como precificar o trabalho, né? Eu cobro por notificação, tá? E a notificação e com resultado na devolução. Devolver o valor depende, varia de cada processo, porque cada cliente é uma situação. Então, ali 10%, 15% no extrajudicial e mais o valor da notificação, né? Caso isso não obtenha êxito e que eu tenha que ingressar com uma ação judicial, aí sim, eu cobro X também para ingressar com a ação judicial, às vezes é parcelado esse valor, né? E no êxito aí de 20% a 30%. Verdade. Doutora Gabriela, como é que você trabalha também nessa parte? Você cobra pela ação judicial ou só cobra pela ação? Na verdade, eu faço um conjunto. Dificilmente, assim, a gente tem que sempre sentir o cliente, né? Qual que é o dano, cada caso é um caso, qual que é a dor dele, qual o valor também, eu me deparo muito com o valor, como que eu vou fazer diante desse valor? Qual que é a perspectiva, o que ele está disposto também, né? Porque às vezes o cliente não está disposto a arcar com mais algum prejuízo, né? E a gente sabe que entrando com um processo
não temos uma possibilidade efetiva no juizado, a vara civil tem custas, eu não posso arcar com isso. Então, eu faço um combo dizendo que, obviamente, eu vou fazer 2 trabalhos, né, pelo preço de um. Então, a gente vai tentando ganhar um cliente aí. Vou fazer a notificação extrajudicial, faço toda a orientação de como funciona a extrajudicial, as possibilidades que a gente tem de reaver esse valor, enfim. O tempo que a gente tem, que a gente consegue estimar um prazo, né? Os bancos, graças a Deus, estão dentro do prazo, até bem antes. E, numa resposta negativa do banco, que é o que normalmente acontece, já entrando com a ação judicial sem cobrar mais para o cliente. Então, já fica um negócio ali que a gente faz um trabalho só. Como a gente sabe que a extrajudicial, o êxito é um pouco mais complicado, e a gente sabe que muito provavelmente a gente vai ter que ir para o judiciário, já vamos colocar tudo no bolo, já deixa a petição inicial certinha, pega os documentos e, ó, na hora que der, já entra com o processo e só avisa o cliente, ó, você não vai ter custo mais nenhum, o que você me pagou tá certo, no final da ação, o dinheiro é seu, do seu estorno, indenização, enfim. Sim, sim. É importante a gente ter no pool de cobranças várias formas de cobrar, porque eu também não posso perder o cliente assim aleatoriamente, né? E a doutora Camila, como é que a doutora faz? Também tem uma diversidade de formas de cobrança, de honorários? Inicialmente eu dou orientação, claro, de como, né, deve proceder, e eu pergunto se quer marcar uma consulta, eu cobro a consulta, e dali eu falo, olha, se a gente fechar a ação, esquece esse valor dessa consulta e cobra do êxito total. No final do êxito, geralmente 20% do êxito. Sim. É isso que eu tenho feito. É bastante comum essa variação, né? Porque se eu faço um critério, meu escritório só faz se for tanto de entrada e tanto de percentual. Você acaba perdendo um cliente bom, Exato. Né? É que cada cliente tem uma situação, é complicado falar em honorários por isso, porque daqui a pouco faz só pelo êxito, né? Dependendo da demanda. Então, cada caso, que eu sempre digo, conversa com um profissional, cada caso deve ser estudado e ele vai te auxiliar da melhor forma, né? Mas é complicado também trabalhar com certeza, colega, também. Eu trabalho poucos processos com esse, né? Sempre tem um valor envolvido ali pelos meus honorários, porque eu acho que eu também tenho que ter prolatório, porque a gente trabalha num processo, às vezes vai receber só no final, e um processo daqui a pouco demora 2 anos aí, e a gente fica como, né? O prolatório, ele tem as contas para pagar. Eu sempre digo para os meus clientes, não estou aqui para poder trabalhar de graça. Eu trabalho porque eu preciso e eu tenho que ser remunerada para isso. Então, por isso, cada cliente, a gente negocia de uma forma. Sim, exatamente. A última perguntinha, pessoal. Bem e analisado. aí, para quem eu não consegui responder aqui, tem muita pergunta na caixinha, manda direct que depois eu respondo vocês, tá? Não tem problema nenhum. E aí, com relação a essa pergunta, comprei no site falso e fiz um pagamento via Pix. Configura fraude? Toda compra que tem um golpe por trás, um estelionato, por exemplo, site falso, a pessoa criou uma arquitetura ali por trás, dentro do DNS, e aí criou uma capa de site, como se fosse um site de uma loja, de um magazine ou do próprio banco. E eu vou lá e sou vítima dessa fraude. Isto configura fraude Pix. Mas cuidado, falar que houve fraude Pix não se traduz em automática a responsabilidade dos bancos. Não é assim. Por quê? Eu tenho que analisar se a transação é atípica. Por exemplo, se eu, Homero, eu entrei num site falso e fui lá e fiz um pagamento de R$2.000, mas meu padrão de Pix ou de TED é de R$2.000, isso não vai caracterizar a responsabilidade do banco, porque você já tinha um padrão de consumo e não tinha como o consumidor, né, gerar um alerta dentro do sistema que a gente chama de motor antifraude do sistema Pix para que o banco bloqueasse aquilo ali de ofício. Então, eu preciso analisar o caráter atípico da transação. Esta, como eu falei, a pedra de toque da fraude Pix é ter uma transação atípica. Isso vai aí trazer a responsabilidade da instituição financeira por falha no seu dever de segurança. E é isso que a gente vai ensinar como você analisar cada um desses detalhes no curso do dia 16, semana que vem, 16, 17, 18 de janeiro agora. Então escreva lá no link da nossa bio e faz a inscrição, o curso é completamente gratuito para isso, tá bom? Eu vou agradecer a cada um de vocês novamente, eu vou até desativar os comentários finais aqui. Se o pessoal quiser fazer mais um
printzinho, mandem direct, que eu vou responder todas as perguntinhas que vocês mandaram logo em seguida da live, e aí eu respondo vocês. Agradeço mais uma vez, doutora Roselane, pela disponibilidade, passei de estar aqui 1h20 conosco. Doutora Camila, muito obrigado também por aceitar nosso convite, estar aqui, né, brilhantando o nosso evento. Doutora Gabriela, também muito obrigado por participar, enriquecer o nosso conteúdo e contribuir aí com a formação de uma advocacia bancária diferenciada. Eu falo todas vocês que estão aqui conosco, fazem parte desse time de advocacia bancária diferenciada, que querem construir um cenário diferente que tem acontecido, que é de litigância predatória, que é de ações infundadas, ações sem o mínimo de estrutura, e vocês têm contribuído cada vez mais com esse tipo de advocacia, que é a advocacia diferenciada, que busca requintes de detalhes, no caso concreto, nas normativas de Banco Central, normativas de INSS, para trazer o melhor para o seu cliente. E agradeço muito você que participou conosco até essa hora. Chegamos aí quase 270 pessoas na nossa live hoje. Agradeço a todos que participaram. E sigam a todas as colegas aqui que estão, né, participando conosco. Muito obrigado. Fiquem com Deus.